Eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Reinaldo Andrade da Silveira, advogado, professor universitário, mestre em Direito, que vai falar sobre o tema Direito do Consumidor. Olá, doutor Reinaldo. Olá, doutor Raul. Doutor Reinaldo, é um imenso prazer tê-lo aqui, um grande mestre, um grande professor da Universidade Federal, que faz parte de uma banca de escritório de maior relevância para o estado do Pará, muito conhecida, que é o escritório Silveira e Atias, onde tem grandes juristas, tá? E eu quero agradecer a sua presença aqui, porque isso muito nos honra tê-lo aqui como entrevistado. Doutor Reinaldo, o tema escolhido é um tema muito importante para todo cidadão, porque todos nós estamos sujeitos às regras do direito do consumidor. E eu gostaria que o senhor me dissesse, em primeiro lugar, quem é consumidor para o texto legal? Doutor Raul, a pergunta é muito interessante. Eu agradeço a pergunta e agradeço estar aqui, a doutora Carla Viana, que me intermediou este encontro. Eu volto aqui ao Liberal com muita satisfação para lhe atender às suas perguntas. O Código de Defesa do Consumidor diz logo no início que consumidor é toda pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, que consome produtos no mercado de produtos e serviços. Então, a gente pode se considerar, nós dois aqui, consumidores, assim como o liberal pode ser, eventualmente, consumidor, assim como o Estado pode ser consumidor também, e às vezes é fornecedor. Sim. Entendeu? Ok. E qual o tempo que o consumidor pode pedir reparação de danos ao fornecedor numa relação de consumo? Bem, o tempo de reparação de consumo por dano causado ao consumidor que ponha em risco a vida ou a saúde dele é de 5 anos. Perfeito. E os outros tipos de reparação, eles trabalham com o Código Civil. A reparação não por morte, não por acidente, mas por outro motivo. Por relação não consumerista, né? Uma relação consumerista é regulada pelo Código Civil. Então o prazo é de 5 anos, via de regra. Via de regra. E qual a necessidade de existir essa espécie de direito, que o senhor sabe muito bem que é um direito, se comparado aos demais, um direito novo, né? Porque creio que 30 e poucos anos é que começou a se falar em direito do consumidor, quando surgiu o Código de Defesa do Consumidor. Qual foi a necessidade de se criar um Código de Defesa do Consumidor para a sociedade? Bem, eu queria começar dizendo que a legislação consumerista é uma legislação revolucionária. Sim, sem dúvida. Porque quem atendia esse fato relevante era o Código Civil. E se viu e se notou que muitas coisas ficavam de fora, mas elas existiam. Por exemplo, você compra um disco, um CD. O que você está esperando do CD? Está esperando que o CD toque a música. E não que a música fique arranhada ou com mau som, ou que não tenha som nenhum. Isto causa danos a quem compra, que pagou por isso e não tem isso. E isso vale para toda a sociedade. Todo o consumidor deve ser respeitado pelo fornecedor de produtos ou serviços. Então, se um sujeito vende carne e diz que não tem pele, mas tem pele, isso tem um defeito na relação.
embora não comprometa a saúde de ninguém, mas porque isso deriva um preço, decorre de um preço e tudo mais. Houve um certo engano do consumidor. Exatamente. Né? E essa lesão, ela se repete todos os dias, em todos os campos das nossas vidas e com todo mundo. Daí porque a necessidade de ter uma legislação que regule isso. Você leva o carro à oficina, espera que o pneu seja consertado ou que o motor seja reparado e volta com o mesmo defeito. Isso não deve ocorrer e quando ocorre é um defeito na prestação de serviço. Um banco que deixa escapar o seu talão de cheque e o cheque é comercializado na rua em nome de terceiros. Ou que faz um débito indevido na conta. Exato, cartão de crédito. Cartão de crédito, isso. Faz uma cobrança indevida. Para isso é a necessidade. A legislação é revolucionária no sentido de que todos os países do mundo ocidental, doutor Raul, eles têm esse problema. Eu estou falando da Suécia, estou falando da Noruega, onde nasceu esse direito. França, Alemanha, Estados Unidos, todos os países capitalistas normalmente têm esse problema. Doutor Reinaldo, quais as consequências que o direito do consumidor trouxe, especialmente para as empresas, que são quem comercializa ou quem presta serviço, quanto às práticas comerciais que elas utilizavam antes do Código de Defesa do Consumidor e que tiveram que mudar? Bom, muita coisa mudou no mercado de consumo. Quando você adquire uma resma de papel, o mínimo que você pode esperar é que haja 500 folhas de papel. Sim. Prometer que um rolo de papel higiênico tenha 5 quilômetros de extensão, de comprimento, o mínimo que você espera é que tenha o tamanho que anuncia. Então, nem sempre isto acontecia. Os produtos e serviços, eles eram oferecidos, alguns com muita retórica e pouca verdade nessas propagandas, que há uma diferença entre propaganda e publicidade. O Código do Consumidor, ele se reporta a publicidades. Sim. Que muitas vezes são enganosas. O carro assume uma velocidade de 100 km em 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, sei lá. O consumidor espera isso. Então, eu diria que a consequência maior é o respeito à dignidade do consumidor. Por quê? Porque antigamente se praticava isso, se anunciava isso, mais barato, mais eficiente, o melhor do mundo, e tudo isso é regulado pelo Código do Consumidor. Era muito comum antigamente, antes do CDC, a falta de informação na embalagem. Também. Sobre se o produto é perecível, qual é o tempo de validade, o que é que aquela substância pode causar alguma doença, alguma alergia, e hoje isso é muito bem, a gente percebe que houve realmente muita mudança e que foi para melhor. Pode não estar o ideal ainda, né? Porque sempre vai ter um problema, sempre tem algo a melhorar em tudo na vida. Mas as embalagens, pelo menos hoje, elas são muito mais claras sobre o que o consumidor está adquirindo. Então eu vejo que isso foi uma coisa muito boa, né? Uma das mudanças que houve. Eu creio que sim, eu creio que nós avançamos muito nesse setor, porque existe hoje uma defesa do consumidor. Além do PROCON, que é um órgão muito atuante e respeitado, nós temos apartamentos que anunciam uma metragem, mas não tem, anunciam prédios que anunciam
benefícios que não dispomos. Não dispõe. Então, nisso está o respeito ao consumidor. Quer dizer, você cobra quanto quer, mas também tem que respeitar aquilo que promete. Verdade. Entendeu? Esse que é o avanço e que nos ombreia com os países mais avançados do mundo. O senhor citou o PROCON e existem também outros órgãos que eu reputo de grande importância, que são as delegacias do consumidor e as varas especializadas, né? Juizado, vara civil especializada em direito do consumidor. Isso traz um benefício muito grande para o consumidor, porque ele vai estar sendo a questão vai estar sendo tratada por um juiz que se dedica exclusivamente a isso. Isso é muito importante também, creio eu. Perfeitamente. O sistema, ele dispõe não só de uma defesa extrajudicial, como judicial. Perfeito. Entre essa extrajudicial, o consumidor tem uma defesa criminal, tem uma defesa administrativa, tem uma defesa filosófica, tem uma defesa civil, tem vários tipos de defesa que compõem esse esquema. E o resultado me parece ser positivo, doutor. Me parece ser muito positivo, porque hoje se pode reclamar sim, e se deve reclamar cada vez mais do defeito dos produtos e serviços, dos vícios e defeitos. E se tem canais de reclamação e órgãos para atender esses pleitos, né? Isso que eu acho importante. Exatamente. De certa forma, o Estado se aparelhou para isso, para fazer cumprir a lei. Exatamente. E no Brasil, começa por São Paulo, uma defesa mais exponencial, mais visível. E hoje todo o país tem delegacia do consumidor, de polícia, porque existe uma defesa criminal dentro do Código de Defesa do Consumidor, dentro do microsistema consumerista. E filosófica também, quando se fala em responsabilidade sem culpa, você está falando em pura filosofia. Exatamente. E uma defesa normativa comum e que tende a ser melhorada cada vez mais. Uma outra questão, doutor Reinaldo, que sempre vem à tona, né? É se uma empresa, uma grande empresa, ela pode ser considerada consumidora? Pode. Eu me reporto a vários tipos de responsabilidade. Uma responsabilidade informacional, uma responsabilidade civil, uma responsabilidade técnica e econômica. Então, por exemplo, se há uma falha na interpretação, na informação, essa falha é denunciada pelo código. Quando você faz uma cirurgia, você indaga dos médicos quais são os efeitos dessa cirurgia nas outras partes do corpo humano. Se ele não informa, isso é um defeito na prestação de serviço. As grandes empresas, de repente, elas podem ser, sim, consumidoras, quando elas vão ao mercado buscar serviços e produtos. E produtos. Elas são tão vulneráveis, que é um dos princípios do direito do consumidor, elas são tão naquele campo vulneráveis que o equiparam ao consumidor. Então não é o tamanho, não é o porte da empresa que define a incidência da lei, mas o contexto onde ela se encontra. Ou seja, a natureza da prestação do serviço, o que foi prestado, por que foi prestado, o escopo. Exatamente. E o Estado pode ser considerado fornecedor e estar sujeito às normas do CDC? Também. Também o Estado pode ser. Quando ele larga a condição de Estado e assume a posição de fornecedor,
de produtos ou serviços, ele se equipara sim ao consumidor. Ele pode ser tanto fornecedor como consumidor. Perfeito. Então ele pode, da mesma forma que o particular, ajuizar ações, ou fazer reclamações. Fazer reclamações e ter ações ajuizadas contra ele no momento em que ele participa de uma relação consumerista, seja em que polo de for. consumo. Exatamente. Doutor Reinaldo, eu quero agradecer a sua presença e espero que o senhor volte novamente e que a gente possa conversar mais sobre esse assunto e sobre outros assuntos que eu sei que o senhor também é especialista, que a sua experiência permite falar sobre quase tudo do direito, sobre quase tudo, e dentro principalmente do direito civil e do direito administrativo, enfim. Eu agradeço a sua presença e fico muito honrado em poder tê-lo recebido nesta casa e tê-lo entrevistado. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Raul, em me fazer o convite, gentil convite, e as suas palavras que são muito lisonjeiras. Muito embora eu não tenha toda essa virtude que o senhor está falando, mas eu me esforço para atender e contribuir de alguma maneira para a satisfação da sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado.